Humphrey Bogart disse certa vez: quem lacra, não lucra. Gigantes do mercado americano como a Harley-Davidson, Jack Daniels, a fabricante de máquinas agrícolas John Deere e até o Google e a Disney estão pulverizando seus departamentos de diversidade, equidade e inclusão, a famosa DEI. Ela, a DEI, é responsável por forçar as empresas a adotar uma postura ultraprogressista, não só em suas campanhas de marketing, mas em seus próprios escritórios, ao exigir a contratação de pessoas que se incluam em sua cartelinha de vítimas privilegiadas. Essa cultura muitas vezes não, todas as vezes, eu não sei porque eu escrevi muitas vezes, vai todas as vezes contra os valores de seus consumidores diretos. Mas será que estamos vendo realmente uma guinada à direita ou é apenas parte de uma nova estratégia adotada pelos donos do poder, visto que esta falhou por ser muito autoritária e histérica? Para comentar o assunto, os suspeitos habituais. Direto de Marrakech, Arthur Remoto Machado. Ao meu lado, Luigi Marnoto. Alô. El Cello. Felipe Trielli, o Grande. Olá. E Lucas Onogato, o Conquistador. Um abraço para Dona Rosária. Um abraço. Um salve para Dona Rosária. Salve para Dona Rosária. Um salve para Dona Rosária. E Carlos de Freitas. E Carlos de Freitas. O médio para grande. O quase. O que podia ter sido e não foi. Como diria Manuel Bandeira. Uma citação de Manuel Bandeira num programa desse é quase praticamente. Hoje pode ser um programa histórico, porque estamos na bica do Twitter desaparecer. Exatamente. Quando for pro ar a gente vai saber. Aí é muito bom que você fala, não, o Twitter vai embora. Aí nesse meio tempo o Alexandre desiste, fica tudo bem. Pois é. Não, por isso que eu tô falando. Quando for pro ar pode ser que... Mas até então as instâncias superiores nos dizem que... o Arthur desistiu, foi embora. Tchau, Arthur. Poxa, prazer, hein? Eu ia pegar uma eliminação melhor. A gente tá falando aqui da extinção do Departamento de Diversidade e Inclusão, o Arthur some. Esquisito. Pra bom entendedor, meia palavra basta. A nossa cota de diversidade. Meia atitude basta. Não, mas é isso. E aí, vocês acham que acabou mesmo? Que isso aí é aquela história vem um movimento muito radical, muito rápido, que deixa todo mundo estressado, mesureta. E aí o cara aproveita para moderar. E fala, não, agora eu moderei, eu acho aqui, que é por aí só mesmo. Um pouquinho. Eu acho que é aquela isso. Tática pé na porta. O pé na porta. O pé na famosa porta. Pé na porta. E aí os caras recuam um pouco. Não as empresas, eu digo o movimento woke lá, eles dão essa... Deixa rolar. Mas já causaram bastante problema. Sim, bastante estrago. Sim. Muito estrago. Não, e isso tá acordando gente que não tinha ouvido. Aliás, quem foram os primeiros a falar de woke aqui em Dorama? Esses que vos falam. Isso, nós falamos lá. Tem vídeo de 3 anos atrás, o minicast, o falecido minicast, Descansa em Paz, do Arthur. Falando que é o Arthur explicando o woke, falando das 3 frentes do woke, da frente política, acadêmica e Você ouviu primeiro aqui! Exatamente. Explicando lá os Clinton fazendo pacto com Satanás, tem tudo isso no vídeo. Teve isso tudo. Teve isso tudo aí. Teve isso tudo. Você fala, será que estamos vendo uma guinada à direita? Isso é uma coisa importante da gente pontuar aqui, que a gente já pontuou em outros programas, que não é bem uma guinada à direita, é a guinada à normalidade, né? Tipo, até 2012, o Barack Obama, o presidente... Era a direita de hoje. O presidente mais democrático das democracias democráticas do universo, defendia tudo isso que a gente fala, sem tirar nem pôr, inclusive era contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não sei se foi em 2012 ou 2006, mas até depois dos anos 2000, eles ainda defendiam isso. Ou seja, não é que tá tendo uma guinada à direita, tá? Assim, porque parece assim, a gente tá indo para a direita e aí o normal é a direita e depois irá a extrema direita, mas não é, né? Na verdade é mais assim, pelo seguinte, porque foi por um lado extremista da esquerda, muito extremo. Então você está trazendo mais um pouco de volta. volta, É só a janela de Overton voltando. Você está puxando um pouco a janela para... E tem várias facetas disso também, né? Porque a gente teve...
teve várias frentes dessa movimentação. Teve a encheção de saco na cultura inteira, né? Que esses universitários que se graduam nessas faculdades moderninhas de comunicação, de roteiro, etc., com aquelas ideias todas tortas, escrevendo filme ruim, fazendo aquele monte de porcaria. Tem a militância de rua enchendo o saco, o pessoal da patrulha do cancelamento, tem o pessoal do mercado financeiro, né, que faz com que todo o ambiente corporativo se torne insalubre. E do ano passado para cá, a gente viu a primeira fase da derrocada do negócio, que foi o mercado financeiro voltando um pouquinho atrás. Com a BlackRock, né? A BlackRock voltando atrás. Isso. Exato. O pessoal se revoltando com a publicidade, né? Que o próprio Luigi fez um bocado de vídeo falando da cerveja woke, da Target. Bud Light. Bud Light. Exato. A Bud Light foi um momento, eu acho que emblemático, porque foi a primeira vez mesmo que teve alguma revolta, alguma resposta do público sem grandes, né, não teve um cara na frente, uma bandeira, foi realmente o público em geral respondeu e não foi uma resposta assim pontual, não, ficamos putos, paramos de consumir, depois vai voltando, não sei o quê. Cara, faz 2, 3 anos, quanto tempo faz? E os caras não se recuperam. E os caras não conseguem se recuperar. Ou seja, é uma boa notícia para quem... E eu não acho que isso estava não foi assim, a gente foi bem longe, agora vamos voltar, acho que tem um pouco disso, mas eu acho que eles não esperavam essa revolta toda. Eu acho que quem vai recuar um pouco e depois voltar é o movimento político, orgânico, político. Mas as empresas eu acho que não voltam mais, não caem mais nessa. Eu acho que não cai mais nessa. É que hoje está misturado o movimento político com as empresas. Né? Você vê o que a gente falou do Garmin, quem não assistiu o nosso programa sobre a publicidade, né? O Garmin era um movimento meio que escondido da publicidade mundial que movimentava trilhões e ninguém sabia muito, mas todas as empresas meio que eram woke a partir dessa mentalidade, enfim, assistam o programa. Sim, os caras tinham esse poder. Só que é o seguinte, foram caguetados, descobertos pelo Musk. E fecharam. Então tem algumas coisas. E fecharam. Tem algumas coisas que estão contribuindo para isso. Você tem o Elon Musk com o X, né? Oferecendo toda essa... Ou tinha, né? Tem ou tinha. No Brasil. No Brasil. Falando do Brasil. Brasil uma outra, mas tem outros lugares realidade do mundo que ele está sendo perseguido também. Né? Sim, na Inglaterra, inclusive. Na Inglaterra chegaram a pedir a prisão dele. Né? Mas tem outro caso que é o do menino lá, o Robbie Starbuck, que é o cineasta que fez um documentário, inclusive, sobre crianças. Sim. Ele é que está dando o start. Então, ele está com um engajamento que ele pega... A estratégia dele é a seguinte, ele vai, revela o que as empresas estão fazendo, e aí o público se encarrega de espalhar. E o público tem feito isso, e, cara, os boicotes, né, são muito grandes, as empresas estão entrando... Para você ter uma ideia, ele está começando a mostrar assim, por exemplo, ele manda um e-mail, e aí ele recebe a resposta e ele bota no Twitter. Acabei de mandar um e-mail para Lowe, eles já falaram, antes de eu ter que expor, eles já falaram que vão cortar. Fiz com a Ford, cara. Ele está cortando com a Ford. Cortar os departamentos. Porque o departamento de DEI não é só uma coisinha que a gente fala assim, não, eles estão ali tentando fazer inclusão. Igualdade, não tem nada a ver. Eles estão financiando clínica abortista, eles estão financiando movimentos de ideologia de gênero para crianças com menos de 10 anos. Nas escolas. Então, exatamente. Então, tudo isso por baixo do pano. Por quê? Porque também as empresas foram sequestradas por seus departamentos pessoais, antigos departamentos pessoais. Porque não é mais. Agora é RH, recursos humanos. Recursos humanos. Então, e por gente que vem da universidade, né? E funcionário agora é colaborador, por favor. Colaborador. Arthur, você está muito quieto, fala aí. Fala aí. Eu vejo isso com, como diria, com vários sentimentos. Mas vários sentimentos. Porque... Mixed feelings. Mixed feelings. Porque, primeiro é o seguinte, eu acho que eles dominaram, veja bem, é verdade que do ponto de vista empresarial, a gente percebe perfeitamente que houve uma resistência no mundo. Né? Até porque houve uma crise, está tendo uma crise econômica, inflação, tudo isso que a gente vem falando também. E aí, obviamente, o cara fala assim, isso aqui está me gerando um problema. Porque o problema real para essas empresas, eu acho que além da resistência dos consumidores,
A resistência dos consumidores foi o que o Pitrelli falou no início, são dos caras normais, são os famosos isentões, né? É aquela figura conhecida que sempre quer fazer o meio termo, né? Um pouquinho do jacaré, um pouquinho do cavalo para fazer um bicho novo. Então, é como se fosse possível harmonizar certas ideias. E eu acho que a água bateu na bunda dessa turma também, entendeu? Então os caras começaram a olhar aquilo e falaram assim, pô, isso não tá bom. Por exemplo, eu sei que a gente fala muito da questão do queer, da teoria queer, mas até mesmo se você olhar a força que teve no início, aquela ideia de movimento racismo estrutural, era avassaladora, era livre em tudo que era lugar, era política em tudo que era lugar. Isso veio diminuindo. Você tinha atores da Globo e atores patrocinados de várias maneiras, inclusive pelas ONGs, com aquela ideia do antirracismo. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, queimar fogo nos racistas. Você lembra disso? Sim. E uma vez, só para pontuar isso, e uma vez que todo branco é racista, inerentemente racista, de qualquer jeito, é fogo em qualquer pessoa que não seja, né? Não é à toa, assim, essa coisa. É um racismo invertido, mesmo que você fale, não existe racismo, é racismo invertido mesmo. Não é invertido, é racismo. É racismo, exato. Eu acho que o isentão percebeu, sabe? O isentão percebeu o seguinte, cara, eu sou legal, entendeu? Aí o cara fala assim, não, você é branco. Não, você é privilegiado. E aí, óbvio, começa o cara a ter uma reação. A reação que eu digo do isentão em todos os países foi muito, muito grande, principalmente por causa da questão da crise econômica. Mas eu não acho que eles vão parar, e para mim é muito claro. Como é que eles tomaram os departamentos da empresa? Tomaram através das regras de compliance do judiciário. Sim. Então o judiciário fazia a regra de compliance, o compliance hoje virou uma versão ocidental do crédito social, de controle de comportamento. Se você não se comportar direito, não seguir isso aqui, a gente vai te excluir da sociedade, fechar sua conta no Twitter, fechar sua conta no banco. Então, o compliance virou esse instrumento. Eles tiraram... Desculpa interromper de novo. Explica para a tia do Zap o que é compliance, porque às vezes a gente fala essas palavras, assim, com poucas palavras. O que significa compliance exatamente? Compliance é uma ideia boa feita da forma ruim, mas é o seguinte, a ideia era o seguinte, fala que cada empresa ela tem o dever, a obrigação de monitorar e controlar as atividades para que os seus empregados não cometam crimes. Então, por exemplo, se sabe-se que corrupção é crime, as empresas deveriam controlar os seus departamentos jurídicos, olhar, monitorar os funcionários, monitorar as operações para garantir que não haja corrupção dentro da empresa. Então é uma ideia boa. A ideia era combater lavagem de dinheiro, de drogas. Inclusive, às vezes, até gente interna roubando a própria empresa, né? Sim. Isso, gente roubando empresa. Políticas, veja bem, políticas que até eu concordo. É muito comum, eu sempre falo isso, no mercado financeiro quando eu comecei, e acho que ainda existe. Cara, claro que existe um machismo, uma forma de tratar, né, as mulheres que trabalham no mercado financeiro muito desigual, entendeu? Elas eram, cara, assediadas mesmo. Então é óbvio que compliance tem que ter isso. No campo da medicina, por exemplo, né, no setor de saúde, existe ainda, principalmente no Brasil, existe um assédio muito grande às mulheres, plantonistas, enfermeiras. Então, é óbvio que, até por uma questão da dignidade humana e no nosso ponto de vista cristão, você não pode deixar prosperar isso. Só que os caras usaram isso para começar a implementar a ideologia. Olha, tem que botar o índio pataxó no conselho da tua empresa, porque tem que ter representatividade. Aí você começou a ter a utilização desse sistema de legislação para implantar ideologia. Aí virou o problema, entendeu? Bom, recentemente eu vi uma lei brasileira que diz que 8% das mulheres, não sei se empresas públicas ou empresas... tem que contratar 8% de mulheres que sofrem violência doméstica. Sofrem ou sofreram. Não, isso é para contrato com empresas estatais. Se a minha empresa tem um contrato com uma empresa estatal, eu tenho que ter 8%
das mulheres da minha empresa contratadas que sofreram violência doméstica. Agora, não basta ser só a mulher, tem que ter apanhado do marido, entendeu? Imagina isso, cara. Você está dizendo, de certa forma, assim, olha, para minha mulher ter mais chances no mercado de trabalho, dá umas porradas, né? é melhor eu bater nela, porque assim ela consegue, tem mais chances de... Aí você tem também outro lado. Foi a ideia do Lula. O Lula falou isso, falou, mulher, você que está em casa aí, não trabalha, vai apanhar do marido. Dito pelo Lula, mas o Lula pode tudo, né? Pode exatamente. Tudo. Pode. Exatamente. Aí tem outro lado. Aí vamos fazer assim, não preciso bater na minha mulher. Pô, gente, eu não quero bater nela. Então, vamos combinar que eu bati, mas tudo bem. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar o número de pessoas que... agredidas, os números de agressões. Olha só, aumentou. Aí aumenta a cota também, porque a cota é proporcional à porcentagem de pessoas que... Então, a coisa de representatividade, essa palavra é fundamental, né, nesse sentido, porque representatividade, você não tem como representar cada coisinha da sociedade num lugar, você tem que deixar a coisa meio que fluir, né, minha gente? Como se Você tem que voltar a escolher por competência. Por competência, por mérito. É como se toda... Olha só. Desculpa, vai lá, Lucão, perdão. É como se todas as esferas da sociedade tivessem que ser reguladas pelo critério democrático. Sim, então, assim, e ao invés de ser, é como se você tivesse pego aquele pouquinho que sobrou de uma mentalidade aristocrática, de você ter os melhores fazendo as coisas nas quais eles são bons em fazer, e tivesse varrendo mesmo. Sim. Né? Então é uma coisa ridícula. Fala tudo. Tem duas coisas nessa ideia da representatividade que é absolutamente, a gente já falou várias vezes, mas vale a pena voltar, que são absolutamente loucas. Que é a ideia de que justiça social é uma participação percentual desse segmento. Então, eu sempre brinco que é o seguinte, cara, o cara que tem essa ideia, eu gostaria muito que quando ele tivesse um infarto, ele estivesse sendo operado de emergência no hospital, ele parasse tudo e falasse assim, cadê o índio na equipe? Não tem, não. Precisamos de um pataxó como anestesista. É óbvio que para eles não funciona assim. E ela traz uma ideia que é o contrário. Eu acho que essa turma é 50% nietzschiana, porque eles brigam com a religião, com a moral, mas religião não, eles brigam com a moral, né, cristã, mas eles adoram o mesmo esquema da religião, porque eles querem ser autoritários. Sim. E aí é a mesma coisa, o cara vem e fala assim, por exemplo, outro dia o Barroso falou assim, não, nós temos que ter 50% de mulheres no Congresso. Aí você fala, mas por quê? Por quê? A gente precisa de bons deputados. E aí começou a ter uma ideia de que mulher só pode votar em mulher, homem só pode votar em homem. Isso é uma idiotice. Se minha mulher quiser votar em mim, ela está sendo representada por mim, que sou homem, porque eu estou representando a ideia, né? São as mesmas ideias. Então não é ela porque ela é mulher, vai votar numa mulher, que necessariamente haverá representatividade. Pode não ter, porque ela não pode votar num homem, ou um homem votar numa mulher e ter representatividade. Então, esses caras começaram a enfrentar esses problemas. Só que isso numa escala econômica. E aí eu acho que as empresas pularam, entendeu? Exato. Então, se você transferir isso, por exemplo, para o esporte, tenta colocar representatividade no esporte. Vamos botar representatividade no basquete americano. Jogadores com menos de 1,60 m tem que ter um jogador no time, um titular com menos de 1,60 m. A lucratividade daquilo que está na faixa de trilhão vai despencar, porque o cara gosta. Assim como a empresa, o esporte fica mais evidente mas a empresa é igual, cara. Se você contratar, é o que você falou, eu quero ir lá no médico, imagina você botar todos esses caras, os líderes, dentro de um avião e falar, hoje pela primeira vez temos uma equipe totalmente formada por cotas. Todos aqui entraram através de cotas, o piloto vendo... Copiloto, assim, e agora nós vamos voar. O cara da manutenção também. O cara da manutenção. Tudo gente que foi por meio de diversidade, equidade e inclusão. Não tem uma pessoa aqui contratada porque o currículo era bom, porque tinha experiência. Por competência. Boa viagem. Amigos, pula todo mundo do avião. E ele sempre vem com um papinho, né? Não, mas o cara com o mesmo currículo, se ele for de uma coisa X ou de outra, ele vai ter... Cara... isso é exclusão, né? Não, você está excluindo alguém. Isso não tem altamente jeito. excludente. Não é verdade isso. Porque, você pega um cara com um currículo melhor... Bom...
eu não sei como é que funciona nas grandes empresas, né? Mas toda empresa que eu trabalhei e eu já contratei, a gente contrata, tudo bem, minha empresa é micro, mas, cara, você quer contratar pro cara render, pro cara fazer a coisa, tanto faz, se ele é branco, preto, amarelo, verde. Magicamente, o capitalista malvado, que só se importa com a exploração, só se importa com o lucro, né, e com a exploração, ele magicamente decidiu que ele não quer mais se importar com lucro, que ele prefere tomar prejuízo só para não contratar uma minoria. Ou pior, e se ele é malvado mesmo, e ele é um explorador, ele deveria era querer explorar a minoria mesmo, né? Porque ele é malvado. Nem todo funciona, né? Um dos que eu mais gosto desse argumento é a equidade salarial de homens e mulheres, né? Você fala assim, não, as mulheres ganham mesmo. Cara, por que então estão contratando tanto homem ruim? Que trabalha mal, porque é só contratar as mulheres, já que todo mundo é ruim, que a mulher é pior. Exatamente, contrata mais mulher. Contrata a mulher que pelo menos é mais barata. Né? Exatamente, né? Porque você maximiza. O cara não é o cara que só pensa no argumento, ele vai pensar. Todo o argumento cai por terra, né? Muito fácil. É um problema de causa-consequência, cara. Um problema de causa-consequência. Veja bem, é óbvio que a minha crítica a todo esse movimento não é o diagnóstico. Às vezes eu acho que... Quer dizer, cara, óbvio que às vezes existe preferência entre homens e mulheres, óbvio que existe preferência no Brasil, então, que é um capitalismo de compadrinho, né, clientelista. É claro que o cara contrata o primo para trabalhar na empresa porque é da família. Isso é o Brasil. Isso é do Brasil. É o Renan Calheiros, é essa galera, entendeu? Então, isso é o Brasil, né? Por exemplo, no Quinto Elemento, nós temos pai e filho. Claro, né, velho? Eu já quero deixar claro que eu não sou contra o nepotismo. Eu sou super a favor, a não ser em órgão público. Aí, realmente, a coisa é complicada. Mas, por exemplo, não é mais normal que um pai de um ator tenha um filho com alguma vocação para a mesma coisa? Não é normal que o pai de um marceneiro tenha um filho com vocação? Aquela história de família de médico. Como é que você também vai... esse é o problema. É que você achata a discussão por uma coisa que tem uma realidade ali. Realmente, eu não duvido que tenha cara que, olha, o cara, não, é negão, eu não quero contratar porque é negão. Tem no mundo, isso sempre teve. Claro. Ninguém está negando isso. E que realmente é legal você falar isso, você explicar, você dar... Agora, você transformar isso em lei, fazer com que as pessoas tenham a obrigação de contratar um trans porque ele é não sei o quê. E aí o cara, você tem que lembrar que todas as pessoas de todas as cores, todos os jeitos e todos, também tem os então muita gente que está na minoria também vai se aproveitar disso. Sinto muito se vocês não gostarem, mas isso é a realidade. Mas tem duas ideias para mim por trás que não fazem sentido nenhum nessa história. Primeiro, a ideia de que é possível eliminar, através de políticas, a injustiça do mundo. O mundo tem injustiças e tem vantagem. Nós temos que aprender a conviver com elas. Não estou dizendo que não é para tentar puni-las, combater, mas a ideia desses caras é que é possível eliminar totalmente. E segundo, que eles falam que a eliminação disso é através dessa representatividade. Aí você vê o tamanho da canalice, que eu sempre falo, porque quem defende isso, eu sempre digo isso, quem defende o wokeísmo, os outros, quando eu vejo esses movimentos das periferias, eles são vítimas dessas ideias e dessa alienação. Sim. Quem defende mesmo é a elite brasileira. É a elite americana. São os caras que não têm problema de dinheiro e estão lá fingindo que estão combatendo o problema do mundo. Aí você chega pro cara e fala, tá bom, a gente tem 11 ministros no Supremo. Temos. Aí você fala, bom, se o Brasil tem 50%, então, de negros, nós vamos ter que fazer uma cota. 50% dos juízes supremos são negros. Tá ótimo, tá tudo bem. Aí o cara vira e fala assim, meu amigo, no Brasil tem 200 milhões de pessoas, tem 115 milhões pobres. Metade do Brasil é pobre, 30% é miserável. Aí o cara vira e fala assim, e aí ele vai chegar na comunidade e vai dizer o seguinte, comunidade não, que é a favela, a comunidade é romantismo para a favela, né? Vai chegar na favela e vai dizer o seguinte, você agora está representado, porque 50% dos juízes são negros, você não tem mais o que reclamar. Então, se tiver um processo judicial injusto contra você, você não pode reclamar, porque você já está representado. Não, mas Não. Então, os caras no limite é isso aí. São mentiras, entendeu? A mesma coisa quando aquela judoca, né? Brasileira, que o nome dela ganhou agora a medalha de ouro,
As pessoas não valorizaram, não falaram nada do treino dela, quanto tempo ela treina, quanto tempo ela se Nós dedica, falamos assim, disso. uma mulher gorda e negra na Olimpíada. Pois Mas sempre coitado. teve, velho. Pois é. Sempre teve, né? Desde o Bigodinho lá, né? O Bigodinho teve que ver o cara ganhar na corrida. Então esses caras estão inventando histórias, estão inventando uma grande alienação, entendeu? O bom que você falou do Bigode é que é o seguinte, que a consequência última dessa caça às bruxas e dessa busca por representação exata, baseada em porcentagem de pessoas, olha, isso aí vai terminar no Bigode, porque é o seguinte, quando o cara começar a olhar para as grandes universidades e ver que a quantidade de judeus e asiáticos que tem nas exatas, começar a olhar a quantidade de judeus que são, comparado com a porcentagem de judeus na população que são diretores de cinema, aí o cara vai começar, os judeus, aí danou-se. Foi meio que assim que o Bigodinho se fez. Indianos, agora indianos. Isso, indiano, vai Mas você sabe comandando que tudo que é empresa. lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu justamente porque estava acontecendo que os chineses, os asiáticos em geral, estavam com muita cota, só que como eles não eram minoria, não eram de pele negra, eles estavam perdendo, e o cara que é chinês, imigrante, se ferrou, estava pobre, veio sem nada, e estava perdendo vaga pro cara que estava nos Estados Unidos há 100 anos lá, vivendo já com um certo conforto, porque o final disso vai ser sempre assim, vai ser sempre isso. Se você não faz... Algumas coisas você tem que ter mérito. Não, é transferência de privilégios. E no caso caso do cinema, você falou dos esportes, mas acontece pra tudo. Você vê agora a Branca de Neve, aliás, assistam o Cine Quinto. Boa. Cine Quinto sobre a Branca de Neve. Eu falo sobre a primeira Branca de Neve do Walt Disney e vou lá atrás nas histórias dos irmãos Grimm. E no Cine Quinto, a Branca de Neve agora, que vai ser lançada, teve esse mesmo problema. Não só da coisa ridícula da representatividade de uma personagem que chama Branca de Neve, que ela é latina, sei lá se é latina, mas é meio morena, ela chega a ser negra, ela não bate muito bem. E a representação dos anões também. Não vamos chamar anões, porque afinal de contas, se você chamar anão, né, pô... Você é preconceituoso, tá achando que o anão, só porque ele é anão, ele vai interpretar o anão? Aí não, vamos chamar... Daí os anões ficaram putos, aí o outro anão ficou puto porque os anões ficaram putos, aí que é o anão que fala, mas só chama o anão pra fazer papel de anão? Não, vou chamar o anão pra fazer o papel de gigante. Então, esse é um caso esse é o caso exemplar de um que tá no topo do mundo, né? De um mini milionário que quer interferir nos outros, todos os privilégios. Você tá falando daquele ator. Do atorzinho, daquele canalinha. Ator do o Peter Game of Thrones. O cara tá super... Entendeu? E aí ele fala, não, porque, cara, ele interpretava o quê ali? Um gigante? Exatamente. É que nesse caso, o que ele quis dizer, vamos dar o benefício da dúvida, é que lá ele era uma pessoa, não era um ser mítico, nem nada assim, era um carinha que tinha... e tudo bem. Era um anão. Só que era um anão. Não tem como você... Assim como não tem como desligar eu de um cara de óculos, assim, que meio gordinho, quase ficando calvo, normal, porra, sou eu, o que eu posso fazer? Aqui o único que pode interpretar galã é o Lucas. Vai chamar a gente para fazer Rambo, vamos ser inclusivos. Exatamente. Rambo, não bárbaro. Vamos fazer a refilmagem de Space Jam. E agora a gente tá vendo o resultado dessa loucura toda, que as empresas que estavam se pautando por esses critérios começaram a ter problemas, tanto problemas internos, né, a gente teve o caso da Natura, teve um monte de americanas que tinham o governance altíssimo no ESG, né, era o muito bem avaliado, o compliance, já que a Americanas estava uma beleza. Tem essas empresas falindo, tem o consumidor ficando de saco cheio, tem o mercado financeiro, mesmo os caras que promoviam essas coisas na sacanagem mesmo, querendo mesmo ser subversivo, querendo subverter as coisas, voltando atrás, ou seja, um castelo de cartas está desmoronando, né? Mas aí a pergunta que fica e agora? E o resultado? Né? Porque existe dentro do marketing uma coisa que é o marketing de relação e essa coisa da marca como sua amiga, né? Porque a partir de um certo momento, dada o progresso da Revolução Industrial, os produtos eles deixam
de ter muita diferença de preço e de diferença mesmo, assim, qual a diferença de um arroz para o outro, de uma chave de fenda para outra, sabe? Né? As coisas passam a ser mais ou menos parecidas e o preço passa a ser pouco competitivo em relação a outra. Então a marca começa a criar outros apelos, né? O Mad Men mostra isso naquele cigarro que ele fala, o Lucky Strike. Qual é a diferença? É torrado, it's toasted. Mas todos são. Não, tudo bem, mas só você vai dizer que é primeiro. Que é. E aí é isso, e vendeu pra casar. E é uma história real. Começa com esse lance da marca com personalidade. Há um ponto que hoje em dia que tem pessoas que têm relações afetivas com seus computadores. Sim. Você fala pro sujeito que usa Mac que você vai comprar um Windows, ele falta. Rapaz, o bicho vira um bicho, né? Pô, pra que me agredir assim? Não, eu tô irritado. Não sei se você percebeu. Mas aí começa, quando vem essa coisa da empresa responsável, que vem lá da ONU, lá atrás, a responsabilidade social, não sei o quê, passa a se tornar parte da identidade da empresa, essa história de, não, eu sou uma empresa que se importa com isso, eu sou uma empresa que se importa com aquilo. E assim, olha, no fundo, existem esquerdistas que acreditam, existem esquerdistas razoáveis e existem esquerdistas que acreditam nas teorias mais estapafúrdias do mundo. Claro. Né? Será que esses caras não é capaz de ter, por exemplo, do mesmo jeito que a P&G tem 500 marcas que vendem coisas mais ou menos parecidas, a P&G começar a criar o chocolate pro sujeito que acredita na teoria queer e o chocolate pro direitista. Isso. Não Essa parada virar uma espécie do mercado. Não duvido, claro. Mais um São mercado nichos diferentes. Exatamente. Só eles olham como mercado, como qualquer outro. É o que está acontecendo, de certa Público. forma. O Daily Wire lançou coisa de barbear. Vendeu pra cacete. A Gillette Por conserva. quê? Porque a Gillette estava lacrando. Mas aí até é justo. Isso Não, aí. acho legal. O problema é que o Lucas falou, a mesma empresa Sim. lança. Sim, a P&G né? A P&G, faz- a Procter lança a Gillette para homem e a Gillette para trans. Cara, então é isso, e tá sempre na mão dos mesmos, né? Mas olha só, o problema para mim não é nem se virar um segmento de nicho, como a gente está falando, começar a ter, né, vários nichos. O problema central dessa turma do woke que estava tomando essas empresas é porque, na verdade, eles não queriam inclusão. Eles queriam alterar completamente a estrutura social para a visão deles. Então ele queria tocar antropologia. Eu sempre falo isso, cara. Queria falar que o homem é um andrógeno polimorfo. Aí você fala, cara, você quer acreditar que você é um vaso? Você é um cachorro? Vive que nem um maluco. Quer ver que nem um maluco? Viva. Mas ele não quer isso, ele quer que você acredite, respeite, diga que ele é cachorro, defina ele como cachorro, faça carinho que nem cachorro. Contrate como um cachorro na sua empresa. Contrate como cachorro. Entende? Então, assim, o problema desses caras, eu acho, Lucas, que claro que as empresas são movidas pelo lucro, e no momento de crise e insegurança econômica, todas essas alucinações vão embora. Mas esses caras não vão parar. Eu não acho que eles vão parar. Eles vão continuar ali porque eles dominaram esse negócio. E é questão de tempo. Agora, que tem uma força grande hoje contra, tem, o que é ótimo, né? Tipo a Harley Davidson, né? A Harley Davidson foi sensacional. Sim, Eu não vendo moto pra woke, velho. Eu vendo moto pra tiozão. Claro. O Jack Daniels, pô. Jack Daniels. Foi o efeito Budweiser, que aliás, Bud Light. Bud Light, efeito Bud O Light. efeito Bud Light já é um termo, né? Já Tá virou todo um termo. mundo com medo. Porque, cara, Foi justamente, pegou um público que consumia cerveja, que ia em estádio de futebol, coçava o saco e cuspia no chão. os beisebol também. De beisebol. E aí, porra, o cara vai lá, bota uma trans lá, uma coisa, tudo. Acabou. Acabou. O cara olha aquilo e fala, O cara fala, que porra é essa, cara? É tem cerveja nada, que eu não. tomo, porra. que não. E aí você chega na festinha com a cerveja. Cerveja Aí, de viagem. trans, Pronto, já Teve um ali carro aqui, acaba. não teve no Brasil? Não sei. Um carro que... O Polo. O Polo. Mas no fim das contas é isso, eles querem bloquear a linguagem por causa disso, porque no seu ambiente privado você vai tirar sarro e vai acabar com essa coisa de não sei o quê. Então por isso que eles precisam fechar a linguagem. Então cada vez mais eles vão restringindo os termos para que você seja impedido de tirar sarro. Exato. Inclusive Só que na sua vida privada. O interessante é que a gente teve esse retrocesso, teve essa vitória, tem uma força de oposição grande, mas você vê, as ONGs continuam lá,
né, fazendo projeto de lei e botando no gabinete do político, né? Sim. Continua tendo gente com caneta na mão que acredita nessas coisas, né? Os professores universitários que estão formando, as pessoas que estão fazendo pesquisa, que estão entrando no mercado de trabalho e tal, muitos acreditam nisso também. E a coisa está num ponto que, assim, olha, quem é que vai... Você vai fazer uma campanha de boicote à USP? Como é que isso vai ser feito? Não dá. Né? Então, assim... Mas aí é o boicote caso que não limitado. precisa. Porque é isso, esse é o ponto. As gerações seguintes, elas vão se imbecilizando cada vez mais. Né? Então esse movimento, nessa parte, a parte acadêmica, ela tende a ser... ela vai se auto-engolir, autodeglutir. sei lá. Eu acho que isso é Mas mais... o problema é o seguinte, o problema são os donos do poder. São os caras que mandam, que têm dinheiro e que vão espalhar isso por outras frentes, porque a academia vai embora. É o que eu estava lendo no Rebelião das Elites, o cara fala uma análise do tal de Robert Reich, tem um sobrenome igual do William Reich, e ele explica o seguinte, ele fala, cara, surgiu uma nova classe de pessoas, que ele chama de analistas simbólicos, são pessoas que se especializaram a viver de análises simbólicas e interpretar essas análises. Então, você tem mídia, cinema, entretenimento, mercado financeiro, um monte de gente que formou a base de reprodução dessas ideias. Entendeu? E é uma base muito grande, muito forte. Agora, a gente tem um uma buraco... lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. Olha, eu digo assim, até brinco, às vezes estou em ambiente familiar e tal. Cara, a gente começa a conversar sobre coisas, e aí começa a falar sobre, sei lá, quebra do Estado Democrático de Direito, tem problema nenhum. Fulano estuprou não sei quem, tem problema nenhum, ninguém se assusta. Fulano matou 5, uma criança foi esfaqueada na Inglaterra, aí tá tudo bem. Aí você vira e brinca, e eu já fiz esse teste várias vezes. Aí você brinca e fala assim, não, mas o fulano é um travesti. Aí assusta, não pode falar, porque, meu Deus, quer dizer, você pode falar todas as barbaridades do mundo, mas isso não. Então virou um crime. Isso virou que eu sempre já falei isso em vários programas, mas vou repetir. Isso é exatamente o filme do Woody Allen, né, do Constantinopla. Falou Constantinopla, o cara entra num transe hipnótico, desperta todos os sentimentos do mundo negativos. E você tem que ser penalizado e criminalizado por isso. São as famosas palavras gatilho. Palavra gatilho. Palavra gatilho. Agora, o buraco é um pouco mais embaixo nesse sentido mesmo, porque quando você pega o Global Goal, o que é o wokeismo numa casca de nós, como tem aquele livro, né? O mundo numa casca de nós. O universo numa casca de nós. A ONU e os seus Global Goals, né? ONU e Global Goals é tudo isso que a gente está falando, né, no talo. Os replicantes. Vem da ONU, Sim. que é um órgão internacional, não tem pátria, não tem nada, não tá nem aí para você, tá lá na Europa decidindo as coisas, ou nos Estados Unidos. União Europeia também, que ama tudo, né? Todos esses órgãos. Só que esses Global Goals, são 17, eu queria até olhar aqui, mas a internet tá uma bosta, mas tudo isso que a gente falou tá aí. Tem coisas até que são legais, né? Que você olha, acabar com a pobreza, quem não quer. Só que aí você vai ver no detalhe, o que eles querem para acabar? Vamos diminuir a população, por exemplo. O que é diminuir a população? Vamos deixar o pessoal abortar em paz, né? Porque é direitos reprodutivos. Se o pobre não tiver filho, não vai ter mais pobre. Exatamente. Então, assim, acaba com a fome. Quando você olha aquelas 17 coisas, você fala, nossa, que legal, né? Eu também quero água para o mundo, ambiente limpo, não sei o quê. Só que aí você vai ver no detalhe, é esse tipo de coisa que eles querem transformar em lei, e não é assim, o Felipe está falando que eles querem transformar. Não, eles estão dizendo lá. Exato. O objetivo, os Global Goals é isso, para que todos no mundo cumpram essa agenda, que é a tal Agenda 2030. Só que é o seguinte, você entra hoje eu não sei se no domingo, quando estiver no ar, mas hoje, você entra no site do STF, tá lá, o STF oficialmente e, como é que se diz? Institucionalmente, tá lá, estamos seguindo o Global Goals, tem até videozinho falando, olha que legal. Acho que o Senado também tem isso, né, se eu não me engano. Senado Global Goals. Mesmo que o Legislativo vá contra, que o Legislativo é a nossa representação, teoricamente, o cara não, tô aqui, Global Goals, não sei o quê. E aí você vai na escola do seu filho, pelo menos nas escolas mais
né, mais Chique. fancy, Fancy. mais chiques. E você tem lá no IB, o tipo de ensino lá, IB, não sei o que, aqueles ensino suíço, não sei o que, tá lá, Global Goals. O cara é obrigado a fazer um semestre, um ano, para falar dos Global Goals. Cada pessoa, cada aluninho ali. Então é lavagem cerebral mesmo. Cada aluninho tem um Global Goal que ele tem que seguir o semestre inteiro. Não é uma coisa assim. Então, cara, falar que isso é. Vocês também exageram, não. É um negócio tão gigantesco, vem de tão longe. Não, aí você vai, pega Jorge dinheiro Soros, pra cá. toda aquela merda que a gente já Muita conhece. grana, E aí né? aquela- Tá ali, e tá na sua poder, né? escola. Não tá assim, lá longe, nos Estados Unidos, tá não sei o que, tá na sua escola agora. Se você olhar lá, tem Global Goals na sua escola de alguma Não forma. é ODS. São ODS, ODS. As ODS é outra coisa. As ODS são Quer dizer, as diretrizes. as diretrizes, exato. diretrizes. Mas é tudo Aham, igual, é é. tudo da mesma agenda É que o Global Goals são as entidades, né, que se espalham, É. Unesco, enfim. O Lorenzo falava aliás, não foi o Lorenzo, né? Foi o Paul Volcker no discurso dele na Universidade de Varvinic, ou Virvinic, agora não me lembro, de 78. Ele falou da destruição planejada da economia mundial. Isso, para mim, essa agenda está ligada à imbecilização planejada, né, das pessoas no mundo, igualzinho. Porque eu tava. O Carlão falou de as gerações estão cada vez piores. Eu me lembro que teve já falei, acho que semana passada, vou falar de novo dele. Agora eu vou acertar, né? Do José Monir Nasser. Não, Monir. Então, tem uma aula que ele dá sobre Shakespeare. No meio da aula, ele vira e fala assim: olha, a gente está aqui no início, né? Ele fala assim: não estamos aqui e tal, para a gente falar dos 100 livros essenciais para você ser uma pessoa culta. E ele separou 100 livros. E aí ele parou e falou assim: mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui. Ele falou assim: isso é porque nós estamos falando dessa geração. Se você perguntasse para o Otto Maria Carpo quantos livros você teria que ler para ser uma pessoa culta, ele ia dizer 3.500. Mas eu li 100 livros. Ele vai dizer: ai, que bonitinho e tal, vai achar divertido. Né? Quer dizer, então, essa degeneração intelectual que está sendo feita de várias maneiras nas escolas, nas universidades, etc., ela está ligada, por isso que o ecoísmo ele cai bem, a ideia de que você não tem responsabilidade pessoal nenhuma sobre aquilo que acontece a você. Que toda a responsabilidade de tudo que acontece em relação a você são as circunstâncias. Não que elas não pesem. Nós já passamos por circunstâncias, todos nós aqui, individualmente e em conjunto. Né? Muito difíceis. Muito difíceis. Mas o wokeísmo retira a possibilidade da responsabilidade individual e, portanto, do autogoverno para o cara liderar a sua própria vida. E ele tem que começar a pensar como... se eu sou negro, eu tenho que pensar como todos os negros. Se eu sou branco, eu tenho que pensar como todos os brancos. E ele se vitima. Então, é um assassinato de identidade. É uma das maiores perversões que já foi feita na história. E olha que são várias, né? A gente tem perversão. É que o movimento... Também, né? O movimento woke é só mais uma degeneração de tudo aquilo que já vem sendo, né, elaborado nas universidades desde lá da turminha de Frankfurt. É bem antigo esse projeto, né? Sim. Que é fundamentalmente a ideia de transformar a sociedade, transformar o tecido social, inverter a coisa, né? Para ele seria a tomada dos meios de produção. Só que os meios de produção hoje, já não tem mais, né? Praticamente está tudo na mão dos mesmos caras, né? De 3 ou 4 caras. E esses caras não vão perder os meios de produção. O que eles querem é justamente criar um caos social para que eles possam ficar tranquilos. E a minha pergunta é a seguinte: será que os caras da escola de Frankfurt, hoje, vendo o resultado, eles iam chorar, né? Difícil. Não sei, difícil, viu? Acho que eles cara. iam curtir. Eu Acho que a acho ideia que era não. essa mesmo. Difícil, Acho que a ideia hein? era chegar aí. Talvez eles o não queriam Adorno, que tinha transformar. talvez um pouquinho mais de Não, lá tinha uns mas feras, o né? Marquise... Eles não Foucault, queriam essas transformar, gente, eles queriam Esses destruir. já são depois. Destruir o Foucault mesmo. depois. A ideia era a destruição, né? Não é a criação de algo novo, é destruir o que tá aí. Por quê? Porque o que tá aí não presta. O que você vai pra um lugar? Não sei, mas destrói o que tá aí. Eu acho que eles Não, iam a premissa é o seguinte, é, a premissa é o seguinte: o que está aí está errado. Isso. E é preciso analisar isso criticamente. Essa era a ideia central. Todo o Ocidente foi construído de uma maneira errada, com base em religião. Tem engasguei, você vê.
Mas não sou eu, viu, Deus? Eu só estou reproduzindo. Mas a ideia de que tudo foi errado, tudo foi conduzido para que se criasse uma elite aristocrática que dominava tudo e que oprimia o resto da população. Essa é a tese inicial. Então, o que a gente tem que fazer a partir daí? Criticar todo esse modelo. Foi isso que os frankfurtianos Então, não tinha criaram. aquela ideia de transformar a população em, sei lá, em... Todo mundo poeta. Todo mundo poeta, todo mundo Gorky. Porque o Trotsky dizia isso, né? Vamos transformar o povo, cada cidadão num Gorky. Que nem era um merda, grande né? escritor. O Trotsky talvez fosse desculpado porque era muito fantasia. Fantasiava demais, mas não... tinha essa viagem, mas não sei. A partir desses caras aí, tudo era muito calculado. Cara, muito calculado. o coração do ser humano a gente não consegue ler, né? O que eles queriam de verdade. Mas o fato é que o que eles puseram no mundo o foi fato é o essa resultado. merda. Então, mas o problema é isso. A partir do princípio que você define que o que estava lá estava errado, você já... É evidente que qualquer coisa que você quer destruir. quer tirar. Destruir. Você quer tirar aquilo do lugar. Você quer criar uma nova ordem. O movimento woke é basicamente... É quase que a implementação desse projeto. Eu acho que os frankfurtianos mais sexuais lá era tudo pervertido mesmo. Não, total. Os caras queriam... Eu comprei o livro do Horkheimer, tive o desprazer de ler, comprei em francês, porque não tinha tradução no Brasil, tem várias traduções, mas desse livro que ele fala exatamente isso, ele defende de forma aberta, explícita, não é a indireta, não é a subliminar, ele defende de forma aberta e explícita tanto o incesto quanto a... Falando do Marcuse, né? É o Marcuse. O Horkheimer é mais antigo, O Marcuse. O Marcuse, sim. E ele defendia isso abertamente. E aí você vê o efeito, porque eu sempre falo, eu acredito, né, que ideias têm consequências. Vocês viram o Twitter que acho que o nosso super editor mandou? Não, na verdade ele mandou, ele postou na TL dele. E aí eu entrei embaixo e não acreditei. Cara, é um cara no Brasil aqui, um tiozão com a mulher, né? Aí ele vai ser entrevistado, aí ele pergunta, como é que você conheceu ele? Aí ela falou assim, não, ele era o pai do meu... Eu era casado com o filho dele. Isso. Eu era casado com o filho dele. Aí o cara começa a se gabar. Não, porque meu filho contava as histórias de como era a juventude e a mulher não aguentou, né? Aí veio pro original. Cara, isso aí é Frankfurt na veia. Isso é Marcuse na veia. Entendeu? E aí você vê como o cara leva isso sem... Ele não tem mais vergonha na cara de falar que pegou a mulher do filho, velho. Isso é defendido pelo Marcuse, entendeu? Então essas ideias, eu não acho que eles pensaram a ideia de que vamos fazer poetas de maturidade, né? Poeta não, Isso o termo correto é poeteiro. O Trotsky não chegou a viver muito para poder... Não. Agora, sabe o que eu acho? Que eles estariam é falar, caramba, bicho, conseguimos. Quem diria que as pessoas iam cair nessa? Agora, essa história é legal, porque o fato... Um monte de gente fala, não, mas isso sempre teve, isso sempre aconteceu. Claro, na Bíblia a gente vê, inclusive, várias coisas assim. O problema não é acontecer, o problema é o cara se orgulhar. Exato. Hoje em dia, o problema não é que as perversidades não vão existir, só que é importante que a sociedade tenha alguma regra no sentido de que, se envergonhe dessa merda. Se você fez, se envergonhe. Faça no mínimo escondido. Não sai falando, olha que legal, de preferência se arrependa desse negócio. Aí é outro passo já. Mas assim, há uma espécie de fascínio, evidente, em coisas que são meio fora dos padrões. Sim. Por exemplo, se você pegar nos anos 60, 70, 80, que foi uma entidade brasileira que era uma pessoa que você nunca sabia o que esperar, era a Dercy Gonçalves. Sim. Né? Ela ia pro ar e falava aquele monte de absurdidade, mas assim, para aquilo ficar legal, você tinha que ter uma norma. Sim, você tinha que ter uma norma. Claro. Né? Aí aquilo ficava divertido, ficava engraçado. Onde nós chegamos hoje? Quem que é a Dercy do 2.0? É André Surach. Olha o que ela está fazendo com ela mesma. Ela está se destruindo porque ela quer ser essa pessoa que vai além dos padrões de hoje, que os padrões de hoje já estão tão pervertidos. A Dercy Gonçalves hoje seria uma moralista. Eu não duvido que ela seria contra o mundo dessas coisas. Não tenho a menor dúvida. A quantidade de jovens, meninas que estão, e meninos também, né? No OnlyFans hoje é absurdo. Exato. Pessoas que incentivam o vício usando as redes
e tem destruído a vida das pessoas. Se os caras estão assustados com o jogo do Tigrinho, vai ver quanto ganha o OnlyFans na sua receita total, quanto custa o mercado de FIA, que envolve exploração, tudo isso, né? Hoje o vídeo vai cair com certeza, né? Falei todas as palavras. Vai ter que comer todas as palavras. Né? Não, e o pior é que não dá nem pra postar no Twitter depois, porque provavelmente tá derrubado. Galera, vocês vão ter que aguentar um pouco de pi aí. Mas não, só para finalizar é o seguinte, e eu coloco essas pessoas, por exemplo, essa massa de gente que joga no Tigrinho, geralmente muito jovens, que estão no OnlyFans, eles não são responsáveis, cara. Eles são vítimas de uma condução até política e cultural, que foi realmente o que eu queria falar. Cara, é criminoso o que fizeram com essas pessoas. Você tirou delas toda a possibilidade de, assim, eu posso ter uma vida normal. Não, a única maneira que eu vou enriquecer é mostrando a minha bunda ou tentando apostar. Eu acho que assim, vítima porque o ambiente inteiro fala, isso aí tudo bem. Exato. Não é nem porque assim, tem uma certa... Por que algumas pessoas não fazem isso também, né? A gente também tem que... O cara tem alguma responsabilidade. Sim, não é que nem o bandido, você entendeu? Não tô dizendo... Mas são vítimas... Às vezes o cara quer o dinheiro fácil também, entendeu? Essa coisa do toda essa ideia veio a partir disso, do dinheiro fácil. Essa coisa do Woke e o Go Broke, ela se torna verdadeira até no nível mais profundo do que só o financeiro. Porque é o seguinte, na medida em que as pessoas vão se entregando às paixões, elas vão se entregando a esses vícios, elas se tornam, de fato, dependentes daquilo. Elas não conseguem viver sem fazer aquilo. E aquele negócio vai piorando cada vez mais a vida dela. Daqui a pouco ela não consegue se concentrar numa série de TV se não tiver uma no meio. Dali a pouco... as pessoas estão ali no ônibus. O cara no ônibus, ele abre o WhatsApp, assiste uma pornografia assim como se não fosse nada e fecha. Sem vergonha, falta vergonha. O cara não consegue nem ficar parado sem aquele estímulo, de tão desensibilizado que o sujeito. E aí Go Broke inclusive dá alma quebrada. Mas esse é o ponto. Quebra a alma. Na medida em que essas coisas vão sendo promovidas e que a subversão vai tomando conta da alma do sujeito, ele... e que a coisa quebra financeiramente também, ele vai se tornando dependente da coisa que leva à falência, e ele mesmo vai falindo e se tornando mais... E aquela espiral descendente horrorosa. Que a gente conhece, né? E aí, eis o resultado. Né? Então, não tem muito pra onde correr. Agora, qual será o próximo passo, eu acho, desses caras? Para onde vocês acham que agora os caras vão... Eu acho que eles vão mudar a estratégia, pelo menos um pouco. Eu acho que a questão de justamente o que o Arthur falou, e essa coisa da Agenda 2030, vai entrar na parte jurídica e você já não vai mais ter força de fazer só o boicote, porque sua vida inteira vai estar em cima disso. E vai ter também essa coisa econômica do crédito de carbono, ambientalismo vai começar a crescer mais, porque o ambientalismo ninguém consegue ser totalmente contra, né? Não é um absurdo que nem uma criança trans. Eu acho que a primeira ação deles... Exato, a primeira ação deles... Fala, não, eu tô só concordando. Não, assim, acho que a primeira ação deles imediata é tentar travar a rede social. Implementar os mecanismos... como é que é o nome lá? Controle de linguagem. Controle de... o que a gente estava falando, regular a rede. Eu acho que a primeira, porque é a partir daí que eles conseguem minar esse poder de comunicação entre pessoas, entre o mundo. Para mim, será o primeiro passo, sim. A partir disso, já está sendo. Eles já estão falando abertamente que eles têm... O mundo inteiro está fazendo isso. E eu acho que é meio inevitável, não sei se vocês acham. Eu li hoje que uma moça foi condenada a 9 anos ou mais de prisão, réu primária, nunca fez nada, porque falou umas barbaridades, falou mesmo, não dá para negar, sobre o filho do galhaço lá. Agora, assim, cara, 9 anos de prisão. Aí você vai ver um cara que... Se o cara tivesse matado o filho do galhaço. Esse tipo de coisa... Não, mas é isso mesmo. É capaz de pegar menos, porque aí é primário também, não sei o quê. Então, assim, esse ambiente... E aí você vê um monte de gente aplaudindo, um monte de e você fala, cara, os caras estão conseguindo realmente fazer a sociedade apoiar isso. Que isso que pra mim é o mais assustador. Bom, basta ver o número de curtidas com o decreto do Xandão lá. Sim, entendeu? Dos comentários favoráveis. Comentários inclusive favoráveis. Da mídia. Da mídia. Tem que fechar mesmo. Então, veja só, eles são totalitários, a gente falou isso. Você já viu, eu comecei a perceber, mas isso é evidente, eu acho, até pela forma da ridicularização que eles mesmos tentaram, primeiro tentaram ridicularizar, depois criminalizar.
as pessoas estão diferentes dessa wokelândia. Então, por exemplo, começou com esse papo de masculinidade tóxica, de que ser macho é coisa do seu avô, que o moderno agora é ser sodomizado, né? Então, assim, você tem que chegar assim, cara, a gozação em relação a isso, né? A própria definição do homem, cara, com a sua capacidade de energia, força, praticar uma arte marcial, praticar uma musculação, tudo isso começou a ser criminalizado e ridicularizado, né? E eu acho que esses caras não vão parar por aí, porque tem um ponto, que é o Carlos falou, que é o domínio do discurso público, que é a ideia uníssona, né? Mas para mim tem um lado que é econômico, que é muito claro. Se você olhar, quando é que surge rapidamente que o Malthus na história? Ele surge quando a classe, os feudalistas, estavam preocupados, os senhores feudais, estavam preocupados com o surgimento da indústria, começando a preocupar. Então, eles patrocinaram o cara para dizer, olha, o mundo não pode crescer desse jeito, calma, senão vai faltar comida. Para eles não perderem poder. Houve uma transição econômica da história do feudalismo depois para os donos do meio de produção. E esses donos do meio de produção, os burgueses, eles perderam esse negócio, viraram os financistas rentistas, que hoje nada mais são do que os senhores feudais, porque a gente paga aluguel para tudo. É isso que tem na ideia do você não terá nada e será feliz, lá do Fórum Econômico Mundial. Você vai ter um senhor feudal que vai ter tudo, as máquinas, ainda mais com a IA agora, né? Capacidade de produção vai ser gigante. Então, as pessoas vão ser cada vez mais dispensáveis. Aí é a hora que você tem que voltar, já que você está falando de feudalismo, com o neomalthusianismo. Temos um neofeudalismo, precisamos de um neomalthusianismo. Então, esses caras não vão parar, porque você está falando com globalistas, né? Com caras que estão querendo controlar toda a produção mundial e querer implementar um comportamento e um consumo único. E é bem curioso que o ESG, que era o pacote inteiro, né? Era environmental, de ambiental, social e governance, né? O ESG de repente sumiu do holofote. E aí virou o DI, que é o Diversity, Equity and Inclusion, que é o ESG sem o E. E aí eles matam o DI. Mas o E do ESG continua lá intocável. E aí a transição do paradigma monetário energético continua acontecendo. O pessoal continua forçando esse negócio do crédito de carbono, tem toda essa disputa. E isso aí é o veículo pelo qual eles conseguem implementar o controle populacional, o controle da produção de alimentos, o controle de todas essas coisas. E é uma coisa que é verdadeiramente totalitária e anti-humana, no final das contas, né? Ou anti alguns humanos. Mas isso só tem um final. Não tem outra possibilidade, porque o que acontece é o seguinte, você vai tentar criar instrumentos para realmente barrar... Desumanizar. barrar qualquer tipo de... Por exemplo... Você vai jogar uma massa de gente na ilegalidade, né? E, cara, na ilegalidade... E uma massa grande, inclusive de pessoas que têm filhos e que seriam talvez alvo dessa galerinha de woke. Só que com a escassez de coisas, determinadas questões ficam em terceiro, quarto plano. Se o cara nasceu menino ou menina, não sei o quê, isso some. E isso vai gerar uma revolta gigantesca que só vai... Eu não digo nem que o genocídio seja contra a gente, pode ser contra o outro lado. Claro. Porque as pessoas vão entrar num grau de revolta tão grande que, cara, não vai ter chance da coisa ser conversada, ser organizada. Essa coisa do ódio, né, que eles falam, eles estão alimentando esse ódio. Eles estão alimentando de uma forma muito radical. É a prova disso. Exato, porque é o seguinte, se você tira os meios de subsistência, você vai perder todo aquele repertório. O cara que não tem nada a perder... Os caras não têm... E assim, aquela máxima do Chacrinha, né? Tempos difíceis fazem homens frágeis. Tempos fazem homens fortes. Nós estamos caminhando para tempos muito difíceis, né? Tudo indica que seja assim. E, cara, vai ter uma reviravolta, porque tudo bem que hoje eles têm um poder de neutralização. De neutralização. Poder bélico, inclusive, né? Exatamente. Muito alto, mas mesmo assim, vai dar merda. Não tem como, não tem como. Você sabe por quê? Porque, eu acho que é do povão, eu acho que é um povão representado por governos totalitários. Porque se chegar lá pro ditador da Coreia do Norte e com essa ideia, ele vai dizer, parem com essa porra, vão catar coquinho e o pau vai torar. Aqui não. Então, esses caras que também têm poder bélico, assim como a China,
que é de Sim, esquerda, é mas não verdade, aceita essa agenda nem a pau, assim como a Rússia, assim como os Emirados Árabes, assim como a Arábia Saudita. Então, esses caras irão se levantar. E se, do jeito que a coisa está andando, e eu já disse, acho que não foi num dos primeiros Geoeconomia nosso, eu falei, cara, que eu acho que o motivo principal do conflito bélico mundial entre países se deu por causa do wokeísmo, porque eles não querem essa civitas ou queísmo sum. Eles não querem isso. Então o cara falou, irmão, vou ser pra porrada. Agora, quando você pega, por exemplo, outro dia eu vi, na Universidade Federal aqui lá do Rio de Janeiro, uma galera, porque um professor fez um comentário que as pessoas não gostaram e consideraram homofóbico, que ninguém sabe o que significa isso Não sabe. de fato. Não, O que e quando é você isso? vai ver qual é o comentário, normalmente é uma bobagem. Bobagem. E aí, esses caras foram para a porta, levaram. Aí são essa galera, que na verdade, é uma organização, é uma turba, né? Do mal. Esses caras chegam lá, levaram bumbo, microfone, alto-falante, e começaram a gritar com o cara e dizer: fascista não passa não, fascista não passa não, fascista não passa não. O cara foi afastado. Uma hora dessa, um cara desse, cara, que tem mulher em casa, tem conta para pagar. O cara vai pirar, vai ser que nem um taxi driver, entendeu? Ele vai pegar lá os negócios, vai dar uns 50 tiros nos caras, velho. Vai ser que nem um dia de fúria. Porque esses caras estão acabando com a vida das pessoas, entendeu? Eles não estão discutindo uma ideia de que se o cara estiver errado, ele vai se reformar. Não, entendeu? Então eu vejo isso concordo com o Carlão. Isso vai acabar ou numa grande guerra ou numa grande guerra civil, do jeito que esses caras estão tratando o assunto. Olha, quem sou eu para fazer previsões? Mas assim, num primeiro momento, vai ter uma convulsão no Ocidente. Aí depois o Oriente vem e pum, passa a régua. Porque você imagina esses caras com bumbo na frente da sala do professor, tendo que enfrentar soldado russo. Amigo, cara. A elite mandarim, tendo que enfrentar a elite mandarim hoje, chinesa, que é extremamente educada, os caras estão se preparando. Vê as Olimpíadas aí, os caras foram bem pra caramba. Educada e forte. Tudo ficando forte, armado, porra, tudo grande. Aí eu o chinês exatamente era pequeno. Eu tava vendo o treinamento de um desses, da China, uma coisa assim. O cara tava puxando ferro. Assim, tipo, ele estava só preso pelos pés. Ele arremessava o ferro, fazia assim, pegava o supino, cara. Um negócio supino assustador. Peso, e um cara dando porrada no abdômen dele. Você tomando choque. Bota 100 desses caras da USP, bicho. Ele faz assim, ó, pá. Aí você pega o exército brasileiro aqui, teve aquele vídeo do cara que tomou um chá, na mata, vomitou, as pessoas falaram, nossa, que violento. Exército americano. Estão se ferrando, vão se ferrar. Mulher, não sei o quê. Cara, desculpa, não adianta. Não adianta. Aí a gente... A representante da OTAN lá, representante da OTAN. Aquela sketch do Monty Python, que é um cara vestido de general, um homem com um batom. Cara, aquilo é bizarro. Mas aí eu vou perder meus rublos esse mês, mas eu vou dizer, a gente vai sentir saudade do Império Americano, os esquerdinhos que reclamavam sempre. Sim, que você vai ver o que é o Império de mão pesada. Exato. A gente tá aqui tentando justamente salvar o Ocidente para não ter que aguentar essa porra. Aí, até por isso eles deveriam falar assim, ó, vamos precisamos de homens de verdade, precisamos de gente de verdade, mas não, os caras estão entregando de bandeja. Então, mais ou menos, né, Carlão? Porque na hora que o pau torar mesmo, que for preciso ser convocado para a OTAN, para eu lutar lá com os caras, eu quero ver aparecer um queer, quero ver aparecer a feminista, inclusive, quero ver representatividade. Daqui a 2 gerações é só o que tem aqui no Ocidente, cara. Mas o pessoal na Inglaterra, o governo britânico, ele começou a soltar, sabe essas montagens de meme daquela música My Little Dark Age, que vai mostrando o pessoal todo sojado, e aí de repente vira a música, o pessoal fala, tá... Eles fazendo um meme nesse estilo, desses moleque meio com simpatia ao fascismo e o cacete, fazendo memes desse tipo pra recrutar gente pro exército. Isso na Inglaterra. Isso aconteceu. Então, assim, os caras já estão vendo a merda vindo. O tamanho da merda. Então,
Não, e aí é isso, gente. Eu gosto da minha vidinha Eu também, dos anos também. 80 ali, cheio de imperialismo americano, ó, que delícia. Todo aqueles liberdade para falar as filminhos, coisas, não sei o quê. Claro, teve um monte de Tá merda certo, que a gente vê tá hoje, certo, óbvio, eu tô sacaneando. Mas eu quero dizer... É romantismo, né? essa Claro, parte. claro. Mas- Existe... Eu falava, aliás, eu tenho uma frase de uma redação que eu achei, minha de 1991, falando, olha só como eu sempre fui um analista político de primeira. Falou, bom, na redação estava dizendo assim, se a gente tem medo do Império Americano hoje, eu já era meio Meio ao esquerdinha. contrário do que todo mundo. Não, ao contrário. Tipo, já estava criticando os esquerdinhas da época. Se vocês têm medo do Império Americano hoje, espere até chegar o Império Chinês. Na época era a China o grande problema. Hoje, China, Rússia, todo mundo. E é exatamente isso. Se tem uma coisa que eu não mudei desde 92 pra cá, é exatamente isso. Porque, cara, tudo bem, eu não quero nenhum império em cima de mim. No fundo, eu queria o Brasilzão, Vera Cruz, aquela coisa que a gente gosta na nossa cabeça. Mas se é pra ter um império, cara, o Império Chinês vai ser mais porrada. Você vai ver o tamanho da trozoba. Agora, no seja positivo, né? O que pode acontecer no futuro, pode ter, porque é isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. sabe, Você pode ter um exatamente. reavivamento aí como tem acontecido, muita gente voltando para a religião, as paróquias estão ficando cada vez mais cheias, Sim, você tem crisma todo mês assim lotado, então assim, pode também estar acontecendo algum tipo de reavivamento, e aí você vai pegar essas tensões que aconteceram nesses últimos anos e vai tirar o ponto positivo, o lado positivo, porque justamente é o seguinte, cara, no passado era ser gay, no passado era ser negro, no passado era muito ser trans, de repente a gente vai pegar e vai conseguir abraçar essa comunidade também de uma forma que as pessoas possam ter a sua dignidade, mas que também não queiram impor a sua forma de ser claro, para o resto da humanidade. Deixa entendeu? a lei em paz. Né? Deixa a lei em paz. Exato. Não vem com Eu lei. acho que esse reavivamento está acontecendo. Mas eu vou até além. Eu não acho que é só no cristianismo. Porque no cristianismo você vê a Igreja Católica está ficando cheia, o protestantismo está ficando cheio, lotado, conversão, é impressionante. Mas você tem, eu acho que uma busca pela transcendência, mesmo nas espiritualidades, até mesmo do paganismo oriental, não tem problema. Existe essa busca pela transcendência, por algo maior que tenha fundamento sólido. E não o ódio que o próprio euqueísmo tem contra a transcendência, porque eles não são contra a transcendência. Então eu acho que essa reação está acontecendo, tá? E talvez o controle da rede social que esses governos querem fazer hoje, claro que no Brasil não, porque nós somos um país de alta democracia, mas isso está diretamente relacionado a esse avivamento e esse levante que tem acontecido na Europa, que tem acontecido no Brasil, que tem acontecido nos Estados Unidos, que tem acontecido no Oriente também. O número de cristãos. Eu estava na igreja no último domingo aqui, e aí o pastor orou e pediu que nós orássemos para todos os cristãos que estão sendo perseguidos e mortos na China, que obviamente o regime chinês sabe que a única forma de destruir o império seria pela conversão ao cristianismo. Eles têm essa noção. Então eles combatem violentamente. Então o cara vira e fala o seguinte: vamos orar pela essa conversão, porque o número de cristãos na China está crescendo muito. Então você tem um movimento que eu acho que nós não vamos ver essa história, mas esse movimento existe. Eu também acho. Eu queria só pontuar um negócio também que você falou, os donos do meio de produção hoje, essa coisa de querer controlar o Twitter e essas coisas, hoje o meio de produção, além da parte financeira, né, do mercado financeiro, que também está meio que pela bola 7, né, pelo que a gente vê no Geoeconomia, a coisa está meio, vai para um lado ou vai para o outro, ou vai para o crédito de carbono ou para bitcoins e criptomoedas. Cara, não tenho nada disso. Esse negócio não está tão assim com o pé no chão, firme como a maioria das pessoas pensa. Sim. O negócio está meio assim. Se tem uma coisa que hoje significa ter poder, é o poder da informação. Sim. Então não é necessariamente o industrial, porque quando a gente fala, o cara que tem o meio de produção hoje, na nossa cabeça de anos 80, 90, é o industrial, esses caras estão sem poder nenhum, estão se ferrando, o agro, tá tudo, tem um poderzinho ali né, local às vezes, mas não tem, o poder mesmo tá na mão do Google. O Google, cara, tem uma entrevista com o Michael Knowles que é muito surpreendente, com um cara
que fez essa análise do Google de como ele realmente mudou as eleições. Essa eleição do Biden é a primeira nos Estados Unidos, a primeira e única, né? Ele não vai ser mais. Mas como ele mostra com dados o quanto o Google fez a diferença nas buscas e não sei o quê. Sim. E a diferença em percentual é o suficiente para mudar a eleição. E é o que está acontecendo no mundo inteiro. Essa coisa de a gente... Pô, quantas vezes a gente que procura notícias menos lado A, quantas vezes você precisa ir para a terceira, quarta página do Google? Sim, né? Sim. E o que ele demonstrou, que é mais assustador ainda, é que pessoas que sabem disso, como nós, a gente sabe que isso acontece, também são suscetíveis a mudar o pensamento e a mudar o voto por causa desse... É assustador isso. Então, assim, quem tem os meios de produção, que não produz muita coisa, só informação, Google, o Twitter, são esses caras os poderosos. Não é o industrial lá da Paulista, né, dos anos 90. Não, mas esses caras não têm mais... Eles têm os meios de produção, hoje estão muito abaixo desses meios de informação. Os meios de informação são verdadeiramente... A revolução agora temos que derrubar os donos dos meios de informação. Isso. A revolução do... achar um nome para isso. Vou fazer um jabá aqui. Veja um próximo. Não sei se... Não, a gente vai... Então veja o último, que quando a gente lançar esse programa já vai ter saído, acho que o GEL. Veja o último Geoeconomia. Porque eu dei uma olhada, só para fazer um parênteses no que o Tred falou, sobre... A ideia é assim, a China quer tomar conta. Eu não acho que é só a China, eu acho que é uma tecnocracia que tem uma aliança dentro dos Estados Unidos. Essa ideia do cientista, do conselho de sábios que vão decidir sobre tudo no mundo. Que é ótimo, né? Se a gente for os sábios, eu concordo. Mas ninguém vai me chamar, então eu não concordo. Mas é impressionante que o que você falou dos meios de produção é que toda a estratégia da China, por mais que ela seja baseada em logística, manufaturados, tecnologia e energia limpa, todo o império dele é baseado no controle de um império tecnológico, onde a Huawei e outras empresas como Google, então todos esses caras são absolutamente relevantes para controlar e monitorar todos os seus dados. Eles, por exemplo, eles falam isso abertamente, eles escreveram, tem no site deles da Huawei, na Conferência de Xangai, feito em 2019, eles falam assim, nós vamos assimilar, eles usam esse nome, nós vamos assimilar a população mundial a partir dos dados que serão fornecidos por computador. E aí, você vê, foi o que eu falei no programa outro dia, a importância da pandemia. Porque a pandemia, no caso da China, acelerou que o grande, que eles se vangloriam, e a OMS fala disso, eles se vangloriam de que eles conseguiram controlar a pandemia do Covid baseada exatamente no uso do smartphone, mas da obrigatoriedade, não é mais nem mais facultativo, da obrigatoriedade de você transmitir seus dados. Então, o governo chinês sabia onde você estava, o que você estava fazendo, se você estava com febre, se você comentou num aplicativo lá que sua temperatura subiu, e eles imediatamente agiam. E existe uma tendência cada vez maior de nós darmos os nossos dados para esses aplicativos. Eu faço isso e faço meio assustado. Por exemplo, eu quero controlar meu sono. Claro. O cara tá o cara gravando você ali, velho, e aquilo está sendo transmitido. Ele fala, não está sendo transmitido, está sendo transmitido por uma puta nuvem gigante de bancos de dados que está sabendo tudo sobre você, pressão, tudo. E aí eu digo, uma outra pandemia, uma sequência delas seria excelente para o plano desses caras e para jogarem as pessoas nesse controle de dados, onde as pessoas cada vez mais estariam dando os seus dados para poder ter um controle de saúde. Eu acho esse é o grande risco que a gente corre, entendeu? E o wokeísmo está diretamente ligado a isso. Que é controle social também. Sim. Então o grande problema hoje é se você tem dados em casa. Se tem... Não, eu ia falar para fazer o corte. Você tem dado em casa. A nova pandemia hoje seria excelente. Ele dá uma pausa. Rapaz, calma. Não, o meu hipócrita aí, cara. Do nada surge um hipócrita e aí começa a dizer que foi um cara que sodomizou um Mas isso aí é porque o cara tem dado demais. Tem dado em casa. Ou tem dado em casa e tem dado na floresta também. Tem dado na selva.
É muito dado por Isso, aí. o cara foi sodomizado pelo macaco, velho. Olha que nível que a gente chegou. Veja se a escola de Frankfurt não venceu. Venceu! Venceu, porra. Venceu e o macaco também, né? Quem se deu bem foi o macaco. No fim, O macaco tá fumando charuto, que nem aquele do Notícia de Quinta, que pegou o charuto pra subir na árvore, né? Tá tomando charuto, porra, fumando charuto, tomando uísque. O macaco tá lá olhando os humanos evoluindo e fala, tá vendo aquele ali? Tô comendo. Né? Que horror, né? Bom, É isso, esgotamos o assunto? Vocês querem falar mais alguma coisa? eu tô satisfeito também. Assistam o Geoeconomia, assistam o Cine Quinto lá Antes também. de terminar, eu queria falar aqui, eu queria mandar um abraço para Sônia Ferri. Querida Sônia me mandou uma mensagem e falou: Felipe, tu fala demais nos programas do estúdio, corta demais as pessoas, isso é chato demais. Às vezes fala coisas fora do contexto, breca um pouco, fica chato. Mil perdões para Sônia Ferri. Sônia, tá certíssima, A Sônia. gente É isso tenta, mas às vezes eu sou um cara ansioso e aí quando rola um silêncio ou quando Aí, ó. a gente precisa a gente precisa falar algumas Já coisas. tá falando demais de né? novo. Não, eu preciso. Fora de a conceito. ideia Você da interrompeu piada agora, é- Farnese, não sei se eu quero interromper a mim mesmo. não. Inclusive, aí eu Ô, Trelli, faço então, já que você fez um jabá, vou fazer um também aqui, um jabá não, uma homenagem. Jabá. Caraca, velho. É o vocês tão- anti-jabá. Vocês estão vai esse. Não, jabá. É o fanfic, não é fanfic, é absolutamente real, mas eu estava outro dia aqui na academia em Lisboa e o Hugo, que é o professor português, me parou e falou assim: você é do Quinto Elemento? Eu sou. O Arthur, acompanhe seus podcasts, acompanhe vocês todos. Eu nunca Então, fui parar ele- na rua. Mas ele comentou essa cara, eu fiquei meio sem graça ali, né? Achei até que fosse um woke no início, né? Mas não era. E ele falou: acompanhe. Ou seja, nós também estamos aqui em Portugal. Em Então, Pô, internacional. não podemos fazer mais piadas de português. Pô, então. na próxima chama o Hugo. Chamo Aliás, já que a gente está falando dessa. você sabe que não existe piada de português, né, Trelli? É tudo verdade. São só insultos gratuitos. só né? isso. É isso, Mas é você sabe que em Portugal também tem os portugueses de Portugal, que é o pessoal de Trás dos Montes. Ele fala, o Transmontano veio. Não era isso? Não é Transmontano, é o... Não era isso? De trás dos Não, montes. não, mas não é Trás-os-Montes, é o Alantejanos. Alentejano. Eles sacaneiam os Eles falam, alentejanos. cada- O pessoal de Lisboa, por exemplo, fica Alentejanos. sacaneando os alentejanos. Então não vem falar que a gente tá... Alentejanos. Alantejano? Alantejano É que é Alain lantejola, Delon. né? Alain Delon. Alantejola. Alantejola. Não, mas eu vou contar também rapidinho para finalizar. Eu fui levar meu filho... Essa foi a mais impressionante. Eu não sei se eu contei no ar aqui. Fui levar meu filho num show aqui, na Vila Madalena. Ele é menor de idade, tinha que ir acompanhado e tal. Um show, Eu já ouvi isso. de gosto duvidoso. Não, eu contei para vocês, mas não sei se eu contei aqui. E aí um rapaz de uns 18... O nome dele é João, um abraço se ele estiver ouvindo. Falou que um cara da idade do meu filho falou, ele veio perto de mim e falou, você trabalha naquele estúdio Quinto Elemento? Eu falei, meu, ferrou. Vou o cara tomar um vai tiro, vir. né? Moleque. Vila Porra, Madalena. aqui, fudeu. Vila Madalena, Facada. era aquele negócio, baladinha mesmo, de molecada meio... Puta. Eu falei, né? O cara vai vir me xingar. Ele falou, cara, eu gosto muito de vocês, manda um abraço pro pessoal. Eu falei, pô, estamos falando com a molecadinha. O cara foi lá, um show meio de rap, trap, Legal. não sei o Caraca. quê. Pô, não é quem a gente imagina que a gente tá falando. Estamos falando com a galera. Muito legal ouvir. E um abraço pro João. Nem perguntei sobrenome nem nada, não acho ele nas redes nem nada. Mas se você João é quiser fácil, dar procura dar João. João. Só eu que não encontro. Achou, João. Só eu que Mas não queria encontro mandar um fãs do abraço. Quinto Elemento. Preciso parar de andar no Baixo Augusta. Não, eu fui abordado na igreja, na Nossa Senhora. do mas Brasil. na nossa mas aí é fácil, né? Toda a nossa, Nossa Senhora do toda a Brasil. nossa plateia, o público tá lá. Uma Quase. tia chegou assim e falou, você tá bem? Eu falei, mas que foi? Eu não te vejo mais nos programas. Então, muito obrigado Aí a é você. fácil, né? Não, e nós falamos aqui num dos programas, você estava internado num manicômio. Não é numa casa de repouso. Uma Ele casa de falou, repouso. ele falou. Legal, que bom. Com Mas, paredes assim, muito- brancas e tal. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Não percam os nossos programas.
Temos notícias de quinta, temos geoeconomia, temos distopia, tá lá no nosso YouTube, vejam o nosso Instagram, vejam o nosso Telegram. Trocando as bolas, nós temos um Trocando programa as de bolas. esporte, tá? Trocando as Esporte. Vocês não assistem mais a gente, estão deixando a gente isso pra aí. trás. Cine Eu Quinto. assisto Trocando as Bolas. Muito bom o programa. Daqui a bem. pouco Verdade, muito mesmo. Eu não Daqui assisto. a Minha pouco filha vai- assistiu, falou que é muito bom. Eu não vi, mas meu amigo viu. Ele disse edita que o é programa. muito bom. Vai, encerra logo. Logo, logo teremos uma Afinha e o meu querido É Lucas verdade. no Não Dei nos Games. Não sei Olha, eu vou falar pra você que esse nome pra mim é um mistério, porque tinha decidido não dei. Aí alguém, do nada, apareceu outro nome que eu nunca vi ninguém discutindo. Aí eu falei, mas é esse o nome mesmo? Aí as pessoas voltaram a discutir o nome e até agora eu não sei Não o que sabe deu. o nome. Bom, eu só chamo sobre de games, um programa isso que é. vai sair. E principalmente comentem sobre o que vocês acharam da barba do Lucas. Isso. Comentem, compartilhem e até o próximo Quinto Elemento. Foi um prazer. Isso aí, boa noite. Boa noite.